Questão número 12 do nosso material de deslocamento de equilíbrio, uma questão da FT Transferência 2021, que fala o seguinte: a reação mostrada, uma solução na qual há equilíbrio. Então aqui eu tenho equilíbrio, né? Com predominância dos reagentes que confere a cor rosa. Então se eu tiver mais quantidade desses íons, a cor vai ser rosa. Se eu tiver mais desses íons aqui, vai ser azul. Sobre o equilíbrio, apresenta a incorreta. Inclusive, esse equilíbrio, eu me lembro daqueles galinhos que mudam de cor de acordo com a umidade do ar, certo? Às vezes, algumas casas têm isso. Eu lembro que na minha casa, quando eu era mais jovem, tinha ou na casa da minha avó, não lembro, tinha esse galinho que muda de cor de acordo com a umidade do ar. Então, em resumo, é o seguinte: se eu deslocar para a esquerda, vai ficar mais rosa. Se eu deslocar para a direita, esse equilíbrio vai ficar azul. Observe que ele falou que é endotérmico, ou seja, quer dizer que o ΔH dessa reação aqui, a termo de curiosidade, o ΔH dessa reação é maior que zero. Porque o sentido é endotérmico, né? O sentido inverso é exotérmico. Bacana? Então vamos ver aqui o seguinte. Ele falou o seguinte: a adição de uma solução concentrada de NaCl identifica a cor azul. Vamos lá. O NaCl, que é o nosso querido cloreto, quando você colocar em solução, ou seja, solução você lembra de água, ele vai formar um íon Na+, e um íon Cl-. Bacana? E aí é o seguinte: observe que eu tenho aqui o efeito de íons comuns. Eu tenho aqui o íon Cl- e o íon Cl-. Então quer dizer, se eu botar um sal de cozinha aqui, a concentração desse cara vai diminuir. Se ele vai, ou vai diminuir, não, vai aumentar. Se eu vou aumentar, onde eu aumento, eu desloco no sentido contrário. Deslocando para a direita, intensifica a luz azul. Verdadeiro. A cor azul. Eu quero a incorreta. Letra B. A adição do CO, desse íon, do tetacloreto de cobalto, faz com que ocorra a intensificação da coloração rosa. Vamos ver? Então, se eu aumentar, mesmo raciocínio, foca no Sandrão agora. Se eu aumentar a concentração desse cara, eu vou deslocar no sentido contrário, vou deslocar para a esquerda. E quem está na esquerda? Um cara que tem a tendência a produzir cor rosa. Então, verdadeiro também. Bacana? Letra B. O aquecimento da solução aumenta a concentração do íon CoCl4-2. Se eu aumentar a temperatura, eu desloco no sentido endotérmico. E o sentido endotérmico está para a direita. Certo? Está para a direita. Então, se ele está para a direita, ele aumenta de quem está do seu lado direito. A quantidade de quem está do lado direito aumenta. Então, também ele é verdadeiro. Letra D. A adição de um catalisador afeta a velocidade tanto da reação inversa quanto da direta. Correto. O catalisador serve para quê? Serve para aumentar a velocidade da reação, Sandrão. Então, beleza. Eu tenho aqui o sentido, a seta para a direita. Então, vamos lá. A seta para a direita é o sentido direto. A seta para a esquerda é o sentido inverso. No sentido direto, no sentido inverso, eu tenho uma velocidade da reação, certo? O catalisador influencia nas duas. Verdadeiro. E a letra E fala o seguinte, que já, logicamente, é a questão que a gente quer, a letra E, né? Porque todas as quatro primeiras, A, B, C, D são corretas, eu quero a incorreta. Então vamos lá. Se a reação for colocada em banho de gelo, ou seja, você vai resfriar a reação, o equilíbrio irá deslocar para a direita, diminuindo a constante de equilíbrio. Se você vai diminuir a temperatura da reação, a diminuição da temperatura favorece o sentido exotérmico. Então vai deslocar para a esquerda e não para a direita. Então a letra E é a resposta correta. Na verdade, ele queria a incorreta, mas a questão é a letra E.